Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero começar esta palavra dizendo o seguinte, que um homem chamado Salomão, a Bíblia diz que ele foi rei, o Senhor exaltou ele tinha dois nomes, que era Salomão e Gedidias. E a Bíblia mostra, ele escreve no livro de Eclesiastes, que ele não privou-se de experimentar a vida, nem as diversas maneiras da vida. E certa feita, no capítulo 2 de Eclesiastes, versículo 10, ele dizia assim, Salomão falando dele mesmo: e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Louvado seja Deus, nós temos que nos alegrar, glória a Deus, com as coisas boas dessa vida, com as conquistas, com o trabalho, com a família, com aquilo de bom que o Senhor nos dá, mas também devemos olhar para a nossa vida espiritual, e é sobre ela que eu vou falar para vocês, glória a Deus. E mais na frente, louvado seja Deus, Salomão, no capítulo 7, versículo 23, ele diz assim: tudo isso inquirirei com sabedoria, e disse, sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. Quer dizer, em todo o aprendizado da vida, em tudo que ele tinha visto, ponderado, observado, provado, ele cada vez mais tinha consciência de que a verdadeira sabedoria estava longe dele, porque a sabedoria verdadeira, ela vem de Deus. E mais na frente ele diz assim, longe está o que foi profundíssimo, quem o achará? Eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração a saber, ele dizendo, a inquirir, a buscar a sabedoria, a razão, conhecimento, a loucura da impiedade, a doidice, os desvarios da vida. E eu achei uma coisa mais amarga que a morte, ele disse. A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são ataduras, quem for por diante de Deus, escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, dor, conferindo uma coisa, comparando uma coisa com outra. E ele encontrou o quê? Dor. Causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. Um homem entre 1000 eu a procurei. Achei eu, mas uma mulher entre todas não achei. Vede que tão somente achei que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções, ou seja, nós sabemos que o Senhor nos criou para o louvor e a glória dele, e lá no começo de Adão e Eva, antes deles prevaricarem contra o Senhor os fez perfeitos. Mas é claro que sempre a nossa mente inventa e se inclina para o que é mal, e principalmente se nós não tivermos cheios do Espírito Santo. Mas eu não quero me deter nos problemas nem pecados de Salomão, porque até então tudo que ele experimentou, ele escreveu, ele provou, e aqui é um exemplo para nós. Mas o que eu quero dizer a vocês é que o poder aquisitivo dele, as regalias, a beleza que ele tinha, o vigor, a juventude, tudo ele observou e ele acabou dizendo que tudo era vaidade. E outra coisa ele observou, que de todas essas coisas que ele tinha provado, experimentado na vida, ele aprendeu 3 princípios muito importantes que está no capítulo 12, do versículo 7 em diante. Primeiro, ele viu que não era a posição dele, nem as riquezas, nem a honra, nem o dinheiro, que o impediria de voltar ao pó, de voltar à terra, ou seja, de morrer algum dia. E aí eu pergunto, se nós partirmos hoje dessa terra, louvado seja Deus, como está a nossa vida diante de Deus, as nossas práticas, as nossas ações? Temos nos lembrado de Deus sempre ou só quando se precisa? Só quando enfrenta calamidade? Ou só quando está entristecido ou tem esquecido de Deus há muito tempo? Então esse foi o primeiro princípio que Salomão entendeu. Ele entendeu que nada faria com que nada seria impedimento para que ele voltasse à terra, ou seja, para que ele morresse um dia, que padecesse. Ele entendeu que tudo era vaidade. Outra coisa, ele entendeu que, versículo 13, ele disse, de tudo que eu tenho visto, o fim de tudo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Esse é dever de todo homem, quer dizer, ele entendeu que tudo na vida,
pessoa, como disse o apóstolo Paulo, tudo era lícito diante dos olhos, mas nem tudo convém. Ele disse justamente, por não ser conveniente todas as coisas, eu não me deixarei ser levado por elas. Então Salomão entendeu que de tudo na vida se há razão em uma coisa, que é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, e que esse é um dever de todo homem. E mais uma coisa entendeu Salomão, versículo 14 do capítulo 12 de Eclesiastes, é que ele entendeu que um dia o Senhor traria a juízo toda a nossa obra, seja boa, seja má, e isso seria uma prestação de contas que vamos colher aqui, a semeadura de nossas ações, e que terá repercussão e conduzirá a um destinatário de vida eterna, seja aprovado com Deus ou seja reprovado longe da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que sentido se inclina a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero dizer que por mais que o ser humano ele tenha um livre-arbítrio, ele dentro dele resolve isentar Deus da sua vida, fazer de conta que as coisas que estão acontecendo são mera casualidade da vida. Isso eu quero dizer que é impossível, porque nós, criaturas, jamais poderíamos subjugar o poder e a supremacia do próprio Deus. Salomão entendeu isto, e nós vamos entender um pouquinho mais sobre isto. Fique atenta, porque esta palavra é de vida para os nossos corações. E assim, analisando a vida de Salomão, observando o panorama de hoje, as catástrofes que têm acontecido, o ápice da iniquidade, as doenças, o coronavírus está aí, com todo vapor, e todas essas coisas apontam para a volta iminente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com toda certeza, a decadência espiritual em nós humanos para com Deus, para com sua vontade, para ouvir a vontade de Deus e praticar. Eu quero dizer que eu trago a vocês uma sucinta análise de como é uma vida espiritual com Deus, para Deus, e como é uma vida diante dos olhos de Deus leviana, despótica, arbitrária, oriunda de nossas próprias vontades e escolhas, e que no final de tudo não nos levará a bem algum. Se nós vivemos uma vida isenta, querer isentá-la de Deus, dirigir o nosso próprio barco, seguir os desejos dilacerados, desenfreados, melhor dizendo, do coração deliberados, e ignorar o Senhor nosso Deus, então eu posso dizer em poucas palavras que estaríamos mais depressa cavando o buraco da nossa própria ruína, mas aquele que se aproximar do Senhor, se arrepender, deixar os seus pecados, como diz Provérbios 28:13, esse alcançará misericórdia. E quanto antes fizer isso, melhor, e vocês vão saber agora por quê. Em Mateus capítulo 25, dá uma ilustração clássica e mais clara do que eu estou falando, a diferença de uma vida com Deus e de uma vida sem Deus. No capítulo 25 de Mateus, versículo 1, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Observando isso aqui, 10 virgens, elas eram, vamos dizer, elas eram 10 virgens, ou seja, elas eram iguais. Todas elas tinham lâmpadas. Todas elas tinham um único objetivo, que qual era? Era ter um encontro com o esposo, que é o Senhor Jesus Cristo. A nossa vida, a nossa alma, para os vivos, para os mortos, para os que servem a Deus e que não servem, a nossa vida fomos criados para as boas obras, para andarmos nelas, e também um dia teremos um encontro com o Senhor nosso Deus. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará e dirá que Jesus Cristo é o Senhor. Mas voltando aqui para este ponto, digamos que essa universalidade, a irmandade da universalidade, ou seja, posso assim falar com essas palavras,
palavras eram compostas de 10 virgens, todas aparentemente iguais, eram virgens, tinham lâmpadas. Mas acontece que o estilo de vida delas e o comportamento delas é que as diferenciava em duas classificações. Tinha aquelas 5 que eram prudentes e 5 que eram loucas. 5 que eram, vamos dizer assim, relapsas e 5 que eram diligentes. Então, Salomão, que experimentou todas as coisas e ele entendeu depois de tudo que servir a Deus era a melhor coisa, você está ouvindo este vídeo, está passando para outras pessoas, compartilhe. E já está entendendo que, embora que as coisas da vida sejam atrativas, que fama seja uma coisa que lhe atraia, ou quem sabe ser bem-sucedido ou bem-sucedido, a correria da vida para ganhar o dinheiro, o pão, realizar os sonhos, mas ainda assim é melhor servir a Deus e estar na presença de Deus. Salomão disse isso e vamos ver a vida, glória a Deus, como se inclinava a vida das 5 virgens loucas e as 5 virgens prudentes. Glória a Deus. Aqui diz, versículo 2, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Quer dizer, antes de explicação, aqui já vemos o escritor Mateus dizer 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Sabe por que isso? Porque quando uma pessoa leva uma vida buscando a Deus, todo mundo observa. Deus observa, o diabo observa, os demônios observam e quem está ao teu derredor também observa. E quando se está numa vida que não quer nada com Deus, que não está nem aí, pessoas observam também. Então nem precisa alguém chegar até você e dizer assim, sua vida não está na presença de Deus, não. Ou então dizer, a sua vida está na presença de Deus. Porque a sua própria conduta, a sua consciência, todo mundo observa, Deus observa. Glória a Deus. E nós temos inteligência para raciocinar as coisas. Aqui diz, 5 eram prudentes, 5 eram loucas. E vejam só, versículo 3, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Que é que essas lâmpadas, digamos que seria a vida delas. A vida delas, em vez de estar cheia de azeite, ou seja, cheia da presença de Deus, fervorosas no Espírito Santo, fervorosas no coração, tendo Deus como prioridade, em primeiro lugar, não só na boca, mas no coração, não só na boca, mas nas atitudes, nos atos, em tudo que se fizer. Ou seja, a vida delas era como o que? Era uma vida vazia, representando essas lamparinas vazias de azeite. Mas preste atenção, elas eram virgens. Preste atenção, quem me ouve, eu na presença de Deus, ou não é humano, preste atenção. Quem me ouve, preste atenção à palavra de Deus, está vivo, louvado seja Deus, o viva ou que já morreu, é humano e sempre foi humano, somos feitura de Deus. Agora é o nosso livre-arbítrio e as nossas escolhas que vai inclinando a nossa vida ou para o bem eterno, ou então para o, vamos dizer assim, o lago de fogo e enxofre. Então vejam só, as loucas já tá chamando de quê? De louca, de doida, de maluca, de inconsequente, de delinquente. Por quê? Porque era uma coisa muito grave. Eram virgens, esperavam o rei, a volta do Senhor, mas estavam vazias. E uma pessoa que diz que crê em Deus, que tem Deus no coração, tem que também ter Deus na vida. E se sentir vazio, é um grande perigo, tanto para a habitação de demônios, como para o diabo estragar a vida, como também pode perder a salvação. Quem não crê em perca ou ganho de salvação por causa de linha teológica, eu creio na linha onde diz que aquele que crê e perseverar até o fim será salvo, que é considerada pelos teólogos a linha arminiana. Mas eu quero dizer que está correndo risco de salvação, perder a salvação. E aqui diz, louvado seja Deus, versículo 4, mas as prudentes
levavam azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas, ou seja, para onde elas iam estavam com as lâmpadas, para onde elas iam a vida delas estava cheia de azeite, ou seja, para onde elas iam, seja na escola, seja na faculdade, seja no trabalho, seja na rua, elas não estavam só cheias, vamos dizer assim, muitos estão cheios, eu estou sentindo Deus só na igreja e fora dela é igual um sepulcro caiado. Não, elas eram cheias, elas eram as mesmas em todo lugar onde elas iam, louvado seja Deus. Mas aconteceu que, louvado seja Deus, versículo 5, tardando o esposo, como muitos dizem, eu ouvia falar, minha bisavó, minha tataravó falar que o Senhor Jesus estava voltando. E ela morreu e Jesus não voltou. E a minha bisavó e meu bisavô morreu e não voltou. E meu avô e minha avó também. E meu pai e minha mãe ainda estão vivos, conversando essa história e eu estou aqui. Pois é, eu vou lhe explicar a gravidade da coisa. E porque o Senhor Jesus ainda não veio por muito da misericórdia e longanimidade que ele tem para com as almas, mas ao mesmo tempo ele tem um tempo determinado para todas as coisas, tanto para todo o propósito debaixo do céu, como também para os desígnios dele, para aquilo que ele estabeleceu e que ele não muda, e nem os decretos dele sobre a humanidade também não mudam. Louvado seja Deus. Podem ser suprimidos como está sendo, mas não muda. Um dia ele voltará e acabou-se. É assim, é desse jeito. Louvado seja Deus. E aqui, glória a Deus, à meia-noite, antes, versículo 5, tardando o esposo, tosquenejaram, ou seja, todas adormeceram. Ou seja, nesse intervalo de tempo que adormeceram. Vejam bem, as prudentes tinham azeite, que era a fé, a presença de Deus, do Espírito Santo. As relapsas tinham as lamparinas, mas de Deus não tinha nada, não tinha azeite, não tinha nada. As prudentes temiam a Deus. As relapsas, elas estavam levando aquela situação levianamente, mesmo que por fora eram iguais às outras, era a mesma aparência, tinham o mesmo destinatário, mas a situação delas é por dentro, as lamparinas estavam vazias, ou seja, sem Deus, sem nada de Deus na vida. Tem pessoas assim na igreja, eu estou na igreja, vou uma vez por semana, uma vez por mês, vou na Santa Ceia, eu vou no culto de oração, eu sinto a presença de Deus muito bem, mas a vida é vazia, sem novidade de vida, não tem bênção para contar, e conta só tristeza e derrota, e tem hora que crê em Deus e tem hora que não crê, e uma hora diz que Deus é lindo na igreja, mas fora, se há uma aprovação assim, aí reclama e murmura, e é aquele inferno todo que a pessoa cria. É assim. Então as relapsas, elas eram por fora, mas estavam vazias da presença de Deus. Glória a Deus. Eu quero dizer uma frase aqui que é para todos nós, para começar de mim, que sou a que fala, e quem fala é mais cobrado do que aquele que ouve. A espada de Deus é de 2 gumes, corta de um lado e do outro. Enquanto há tempo, ou seja, enquanto eu, você, nós estamos vivas e vivos, vamos abandonar a vida maquiada da aparência e procurar Deus em espírito e em verdade, porque Ele procura os verdadeiros adoradores que assim fazem em espírito e em verdade. Louvado seja Deus, precisamos ser cristãos. Sabe o que significa a palavra cristão? Pequeno representante de Cristo. Glória a Deus. Ou seja, devemos ser um pequeno exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dos seus ensinamentos, da sua conduta enquanto estamos em vida na terra. Glória a Deus, tanto dentro da congregação, como fora, como em casa, como em todo lugar. Quando está sozinho, quando está com alguém, quando está vendo alguma coisa, sabe? Louvado seja Deus, quando está dentro do quarto sozinho, quando está ali na internet, seja lá onde for. É desse jeito. Não pense que isso não vai ser levado em consideração, porque vai.
Todas as nossas obras, a Bíblia diz, boas ou más, elas serão julgadas pelo próprio Deus. E nada está oculto aos seus olhos que ele não saiba nem perceba. Até aquele pecado que alguém pode estar me ouvindo e dizendo assim, pelo amor de Deus, não fale esse nome, eu até tenho medo de algo que eu fiz, ninguém sabe. Pois é, Deus ele sabe, meus pecados e os teus, e sabe o que é oculto, o que é escondido, ele sabe de tudo. É desse jeito. Glória a Deus. Aí você acha que Deus se esqueceu, se abandonou e, glória a Deus, se converteu, louvado seja Deus. Mas se continua na mesma coisa, não pense que Deus esqueceu, porque não esqueceu. É porque ele tem a hora certa de prestar conta com cada um, com cada ser humano que somos nós. É assim a realidade da coisa. Ele é amor e é fogo consumidor. Ninguém esqueça disso. Glória a Deus. Então, ali tudo dormiu. Mas só que as prudentes, elas dormiram. Mas quando acordaram, elas estavam de prontidão. Elas estavam preparadas, ou seja, não faltava azeite. Elas estavam como elas eram precavidas. Elas eram diligentes. Elas estavam preparadas. Louvado seja Deus para qualquer hora que o noivo as chamassem. Mas as loucas não. Elas deixavam tudo para depois. Elas queriam se escorar nas outras e dizendo, dá um pouquinho do teu azeite aí. Dá um pouquinho aí. Ó, divide aqui para mim que eu não tenho. E a salvação é individual. Louvado seja Deus. Se eu pago o preço pela minha vida, posso pagar pelos meus familiares. Mas se eles não vierem até o Senhor Jesus, não é a minha vida que vai salvar de ninguém. Nós temos responsabilidades. Nós temos responsabilidades e o Senhor deu uma única resolução, que é a sua palavra, para seguirmos. E a verdade é esta, cada um busca pela sua salvação, se esforce. Ore por família, ore por filhos, ore por seja lá quem for. Agora, ore também para Deus tocar no coração deles e que o Espírito Santo os conscientize do pecado, da justiça e do juízo. Porque se morrer assim sem estar na presença de Deus... Aleluia, é porque quiseram assim, porque cada um tem um livre-arbítrio. Nós temos que olhar para a nossa própria vida. Eu fico horrorizada. Em ver tanta gente falando dos outros, da vida dos outros, de quem fez isso, de quem fez aquilo, de quem pecou, de quem deixou de pecar. Olhemos para a nossa própria vida, para que não venhamos a cair no mesmo atoleiro daquele outro, porque a Bíblia diz, se você está de pé, meu filho, minha filha, cuide-se para que não caia. E se está de pé, olhe para a sua vida, não se ensoberbece, nem faz pouco dos outros, mas teme a Deus e ora por aqueles. E fala a palavra de Deus. Eu não gosto, eu odeio, detesto perder tempo falando da vida dos outros. Coisas inconvenientes, coisas que não edificam, coisas que entristecem, que põem para baixo, coisas que afundam, coisas que escandalizam o evangelho, coisas que me faz um mexeriqueiro, uma mexeriqueira. Não perca tempo com essas coisas. Olhe para a sua vida, para a sua família. Vamos orar pelos outros. E falar a palavra de Deus. E o que é que vemos aqui? Todas dormiram? Glória a Deus. E o porta-voz veio. Versículo 6. À meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saiu-lhe ao encontro. Sabe o que é isso? O mensageiro, a igreja, o povo do Senhor. Glória a Deus, você que faz as lives, prega a palavra, louva ao Senhor. Aleluia, não esqueça da maior de todas as mensagens. O Senhor Jesus Cristo está voltando, está às portas. É desse jeito. Por que é que vocês acham que países aí estão sendo atolados? É com água, é com terremoto, é maremoto. Tá pensando o quê? Que é uma eventualidade da vida? É porque a mãe natureza, ela está aborrecida. Será que ninguém enxerga que acima da natureza tem aleluia, Deus poderoso, vivo e único que a criou? E que está aborrecido com a humanidade, porque muitos não olham para ele, ignoram a ele, fazem chacota dele. É nas festas, é nos filmes, é na boca, é nas palavras, é nas ações, é em todo lugar, tanta gente fazendo descaso do próprio Deus.
Prefere se prostrar diante de uma imagem que não fala, que não escuta, que não vê, que não ouve, que não faz nada. O tolo, a tola que pega um pedaço, como a Bíblia diz, pega um pedaço de madeira, pega um pedaço de carvão, seja lá do que for, e faz, e pega um pedaço e vai assar carne, que de um lado não é bobo, vai assar carne com a metade, e a outra metade faz uma escultura de um Deus e adora. Olha o embotamento, a ignorância. Um período de tempo. O noivo disse, o mensageiro disse, lá vem o esposo. Oh, minha gente, não sabemos quanto tempo falta. E ainda que morramos e o Senhor Jesus não venha, eu quero dizer que tem a senhora morte, o senhor coronavírus, acidente, raio, trovões, terra se racha, qualquer coisa. E o ser humano se torna impotente. E os seus meios de sobrevivência se tornam inoperantes diante da morte, diante dessas situações. Aí vem o esposo, é a igreja dizendo, Jesus Cristo está voltando. Acredite quem quiser, queira, quem não queira aceitar. Ache bom, ache ruim, Jesus Cristo está voltando. E um curto período de tempo, porque a Bíblia diz, versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram. O mundo fica olhando que houve terremoto, que houve maremoto, que está vendo enxurrada. Que a barragem estourou, está vendo isso, está vendo aquilo. Aí querem explicar cientificamente, querem explicar geograficamente, querem explicar. E o povo é cego e não olha que é a ira do próprio Deus sobre a terra. Quem quer aceitar, que aceite. Aí as virgens se levantaram. Ou seja, o mundo inteiro está de olho aberto, atento, os vivos. Aí as loucas disseram, dá-nos do azeite, de vocês um pouquinho. É como se dissesse assim, tu estás indo para a salvação, deixa eu pegar carona aqui com você no seu calcanhar, deixa eu pegar carona com você. E Deus não é injusto e a salvação é individual. Mas as prudentes, versículo 9, responderam, não seja caso que falte a voz e a voz, ou seja, enquanto tem tempo, faz alguma coisa de útil pela tua vida espiritual, vai procurar por Deus. Eu preciso procurar por Deus. Pede perdão dos teus pecados a Deus. Eu preciso pedir perdão dos meus pecados. Abandona os teus pecados. Eu preciso abandonar os meus. Aleluia, enquanto há tempo. As prudentes disseram, olha, não pode faltar nem a nós nem a vocês. Vão comprar enquanto há tempo. O Espírito Santo está dizendo a nós, se converta para Deus enquanto há tempo. Se arrependa dos seus pecados enquanto há tempo. Se reconcilia com Deus para ter paz enquanto há tempo, enquanto está vivo. Enquanto está viva, faça isso. Sabe por quê? Porque a vida está mais instável do que nunca. Versículo 10, e tendo ido elas comprar, elas despertaram para comprar azeite, finalmente. Mas acontece que chegou o esposo, versículo 10, e estavam as que estavam preparadas em prontidão há muito tempo. Elas entraram para as bodas e a porta se fechou. Sabe que porta é essa? É da oportunidade. É o portal da graça de Deus. E a graça de Deus significa favor imerecido. Ou seja, nós fazemos um montante de besteira na vida e pedimos perdão ao Senhor Jesus e Ele nos perdoa. Estamos vivos pela sua misericórdia. Mas eu quero dizer que a paciência de Deus também se esgota porque Ele se ira. E eu quero dizer também que os nossos dias da terra é como o capim da relva, é hoje, pode não ser amanhã. Está entendendo? Compartilhe essa live, porque esta palavra é muito séria.
Louvado seja Deus, versículo 11. E depois, versículo 11, fecharam também as outras. Chegaram as outras e chegaram. Despertaram, mas a porta estava fechada. Senhor, Senhor, abre-nos a porta, nós somos virgens, nós cremos em Ti, Senhor, nós somos atrás de azeite. Olha, até encontramos, Senhor. Olha, Senhor, até estou indo na igreja. Olha, Senhor, estou até lendo a Bíblia. E Ele disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Porque deixaram para buscar as coisas de Deus na última hora, quando era tarde demais. E nós vamos buscar as coisas de Deus, cada dia fazer como se o Senhor Jesus Cristo viesse a qualquer hora? Ou vamos ignorar e dizer daqui a alguns anos, quem sabe, eu terei mais comunhão com Deus. Primeiro é os meus assuntos, primeiro é meus sonhos, primeiro é meu dinheiro, meu ganho, meu gasto. Está pensando o quê? Primeiro é a minha vida. Pois é, muito bem, pense assim, se tiver tempo para pensar, louvado seja Deus. Mas eu quero dizer que a coisa não está boa para ninguém estar vivendo levianamente, não. Versículo 13. Vigiai, porque não sabei o dia, a hora em que o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, há de vir sobre a terra. Preste atenção uma coisa, todos nós, a começar de mim. O tempo foi muito curto e essas pessoas até foram buscar azeite, mas não teve jeito para elas. Eu quero dizer, primeiro para mim e para quem me ouvir, e quem for me ouvir, não brinque com Deus, nem com a estabilidade da vida, e nem brinque com o diabo. Não brinque com Deus, não brinque com a instabilidade da vida, não brinque com o diabo, porque a morte vem, o diabo ceifa, eles sabem laçar, e a vida está muito estável, não é a sua beleza física, não é a força, nem é a idade por ser nova que vai garantir que eu ou você viva muitos anos na terra, tá entendendo? A morte não escolhe idade, não. E o portal da graça de repente se fecha, e aí? Como é que vai ficar? Não vai ter coitado nem perdoe, não vai ter Deus nos acuda nem por favor. E essa história de que Deus é pai de todos e vai acudir todos. Oh, filosofia é pobre, furada. A Bíblia diz que somente quando todos aqueles que o receberem, o aceitarem como Senhor e Salvador das suas vidas, estes serão chamados filhos de Deus. E quem não aceita e não reconhece ao Senhor é chamado de quê? De criatura. O diabo também é criatura, os demônios são criatura, e tem gente que vai para esses lugares aí e bate bomba e bate tambor e se manifesta o Exu não sei de quê, e se manifesta a Pombagira não sei de quê, que se dão esses nomes, eles dão mesmo, os próprios demônios, aí diz que vai ajudar e vai dizer que é forte, que é uma entidade, que é poderosa, e a criatura diante do Criador, ela não tem poder algum, só piora as coisas. Pois muito bem, posição, nem conquistas terrenas, Salomão entendeu que nada disso influenciaria para o bem dele acerca do ganho da salvação. Não era a posição, não era o dinheiro, não era nem até mesmo porque Deus falava com ele, ou os dons, nada dessas coisas favorecem a ponto de dizer vai ser salvo por causa disto, porque tem dinheiro, ou porque é muito usado, ou muito usada por Deus, e o Senhor um dia dirá a alguns, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. É muito sério, irmãos. Nós temos que ter uma vida com Deus. Para onde está se inclinando a minha vida, o sentido dela? Para a prudência, para a austeridade, que não varia, que não se mistura, para, louvado seja Deus, para a diligência, ou está se dirigindo para o quê? Para a leviandade, para a morte espiritual, para a morte eterna, para uma vida despótica, uma vida eclética, uma vida politeísta, tudo está beleza e tudo é Deus, e todos são deuses. Uma vida arbitrária, oriunda das próprias vontades e escolhas. E aí? O que nós estamos fazendo da nossa própria vida?
Ah, eu não entendo muitas coisas de Deus, mas tem uma coisa chamada consciência. Nós não temos consciência não do que é certo, do que é errado? Nós não temos consciência não daquilo que é bom para nós, daquilo que pode nos destruir? Nós não temos consciência na vida não, que a inveja ou tomar as coisas dos outros, ou querer o que não é para você errado, não tem consciência disso não? Nós precisamos ter consciência dessas coisas, para o nosso próprio bem, para a nossa própria salvação, para não vivermos uma vida maquiada de aparência. Creio em Deus e tudo paz e amor e beleza, e a vida é um sepulcro caiado, podre, mortos nós somos de delitos e pecados. Irmãos, que Deus nos ajude. Louvado seja Deus. Enquanto estamos vivos, se a vida está igual como um carro sem freio, peça a Deus força, se conserta com Ele, se ajusta com Ele, se apega a Ele, pede perdão aos pecados e diz: Senhor, aleluia, pega o remo do meu barco, a direção da minha vida, me ajuda, porque eu quero andar na Tua presença, eu não quero viver de aparência, nem leviandade, eu não quero enganar o Senhor, eu não quero viver de engano, melhor dizendo, porque o Senhor não engana, eu não quero para depois não ter a vida eterna, eu não quero. Senhor, me ajude. Eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu quero glorificar o Teu nome. Senhor, eu não estou querendo passar uma postura de santarrão ou de santarrona e de apontar os outros e de se achar melhor do que todo mundo. Não, Senhor, mas eu estou tendo consciência um pouco da Tua palavra e eu peço força, capacidade para viver, para glorificar o Teu nome, para Te agradar em alguma coisa, para ter a salvação, Senhor. É assim que essas coisas fazem parte das minhas orações, todos os dias. Louvado seja Deus, o Senhor é bom, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso, Ele dá presente, Ele abençoa, Ele nos ama, Ele faz tudo por nós. E nós, às vezes, não fazemos nem 1 milímetro de gratidão a Ele, de tantas beneficências que Ele tem feito conosco. Tem gente que reclama da vida porque não tem o emprego dos sonhos, porque não casou com aquela pessoa, porque não realizou o sonho, porque está assim, está assado e não agradece a Deus pelos livramentos de morte que já teve, por estar vivo, por estar viva, por estar em sã consciência, por não precisar de um balão de oxigênio, por ter as pernas, os braços. E tem gente que nem tem isso tudo e às vezes vive mais feliz do que aquele que tem, porque reclama demais. Qual foi o erro de Israel? A rebelião, a murmuração e a reclamação. Ah, mas o Egito tinha melão, tinha peixe. Aqui só tem esse tal desse maná, só tem isso aqui. Ah, porque no Egito, ou seja, é como se eles dissessem: ah, como estamos com saudade do Egito. E lá só apanhava, e vivia de favor, e vivia como escravos. E parece que tinham saudade. Oh, irmãos, Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor Jesus Cristo nos ajude, me ajude. Eu sou a primeira que mais preciso da convenção, glória a Deus, de abandonar os erros e pecados. Mas eu quero dizer a vocês que eu pela misericórdia do Senhor, me esforço. E é isso que eu estou falando, para nos esforçarmos. Porque ninguém pode ludibriar o Criador. Louvado seja Deus. Oreis por mim. Peço a vocês mais uma vez, por favor, me deem uma força no meu canal YouTube, se inscrevam, Melry Macedo, pregando a palavra de Deus, vocês digitam assim, vão me ver na bolinha, parecendo bolinha de zap ou de vestido azul, um nome vermelho do lado, inscrever-se, aí vocês clicam com o dedo e fica inscrito. Compartilhe essa palavra, comente, glória a Deus, deixe seu comentário aí abaixo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Oreis por mim, que eu preciso de mais de oração e de me converter para melhor, mudança de pensamentos e atitudes para melhor, para a glória de Deus a cada dia. Eu sou a primeira que preciso. Que Deus me ajude e ajude a todos. A paz do Senhor Jesus para a sua vida, sua casa, sua família. Deus nos abençoe. Amém e graças a Deus.